Olá pessoal, a paz de Cristo Jesus, aqui quem fala é o pastor Rafael Melo e eu quero com muito carinho compartilhar uma palavra da parte de Deus com você. Se a letra mata e o Espírito vivifica, o que eu preciso entender a respeito dessa passagem de 2 Coríntios 3, a partir do versículo 6 em diante? É sobre isso que nós queremos falar. Antes disso, eu já quero te fazer um convite muito especial. Para você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações para que você seja avisado sempre que postarmos um vídeo novo. E se esse vídeo te abençoar, que você possa compartilhar ele com um amigo, com alguém. Lá em 2 Coríntios, capítulo de número 3, a partir do versículo 5, está escrito assim: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado em letras, em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? O que nós precisamos entender? Que literalmente esse versículo, nós necessitamos reconhecer que morte é essa que a letra traz? E que vida é essa que o Espírito gera? Ou seja, o Espírito vivifica. E é tão importante de nós entendermos que se o ministério da letra trazia tão grande glória ao ponto de não conseguirem fitar os olhos no rosto de Moisés, quanto mais o ministério do Espírito Santo. Quanto mais o ministério em glória que vai permanecer. Porque a Bíblia diz que se aquele ministério que iria parar, ele teve tamanha glória, quanto mais aquele que permanece, que é o ministério do Espírito. E isso eu preciso entender. Veja o versículo 10. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado nesse respeito, já não resplandece diante da atual sobressalente glória. Versículo 11. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. O ministério do Espírito é permanente e nós precisamos ter consciência que literalmente por que a letra mata? Porque todas as vezes que nós olharmos para a palavra do Senhor, nós vamos entender que literalmente a letra é de essencial importância para a vida das pessoas. Só que lembre-se sempre de algo. Lá em Êxodo, capítulo de número 31, o Senhor recebe do próprio Deus as tábuas da lei escrita pelo dedo de Deus, e esta lei foi dada aos homens. Mas a partir do capítulo 32, quando Moisés desce do monte, o povo está lá adorando o bezerro de ouro. E o que acontece? A partir do capítulo 32, do versículo 26, a Bíblia diz que 3.000 pessoas morreram. Quando a lei é dada, 3.000 pessoas morrem. Êxodo capítulo de número 32, versículo 26. Só que quando o Espírito vem sobre a igreja, literalmente, lá em Atos capítulo de número 2, do versículo 37 ao 41, a Bíblia diz que 3.000 pessoas tiveram vida. Elas vieram para Cristo, elas se entregaram ao Senhor e elas tiveram as suas vidas transformadas. Aí talvez você pense, então eu não preciso cumprir a lei, pelo contrário. Mateus capítulo de número 5, a partir do versículo 17, Jesus diz assim: não penseis que eu vim revogar a lei, mas vim cumpri-la. Nós precisamos entender a importância da lei, mas nós precisamos entender a necessidade de ter uma vida no Espírito, de literalmente viver segundo o ministério do Espírito, de literalmente entender o necessário que é nós reconhecermos que a nossa vida, ela passa a ter uma essência da verdade, quando o Espírito Santo nos direciona mediante aquilo que é a vontade de Deus. É tempo de nós literalmente reconhecermos que se através da letra morreram 3.000 pessoas, através do Espírito, 3.000 almas foram saradas pela pregação de Paulo, foram salvas, foram restauradas das suas vidas de pecado para viver uma nova vida. Viva uma vida no Espírito, ande com Ele, seja direcionado por Ele, deixe com que Ele conduza a sua vida, conduza a sua história, conduza o seu ministério, se entregue literalmente a viver o propósito que Ele tem para a sua vida.
Busque se relacionar com o Espírito Santo, entender a vontade dele, entender aquilo que ele deseja fazer, entender literalmente o que ele tem para esse tempo, para a sua vida. Isso vai mudar muita coisa dentro de você, vai fazer você olhar de uma forma diferente quem você é hoje. Porque talvez você esteja agarrado na lei ao ponto de não conseguir entender as promessas de Deus para você. Você não deve de forma alguma negligenciar as leis. Mas lembre-se de um detalhe muito importante. Você precisa entender que aquele que é direcionado pelo Espírito literalmente não está condenado pela lei, porque ele vai viver mediante a justiça de Deus. Ele vai viver mediante a graça do Senhor. E isso traz em nós a certeza de algo que tem o poder de nos levar a vivermos a plenitude do que o Senhor tem para nossas vidas. Trate ele como uma pessoa, viva no ministério do Espírito, para que você possa usufruir a plenitude da vontade de Deus todos os dias. Você já não vai mais deixar ou parar de pecar porque a lei te impede disso, mas porque você não quer desagradar ao Senhor. Porque antes de fazer qualquer coisa que vá contra a vontade dele, tenha certeza que ele sempre vai chamar sua atenção. Filho, eu não te criei para isso. Filho, não faça isso. Eu tenho certeza, porque Jó 33,14 diz: ora Deus fala de um modo, ora Deus fala de outro, mas o homem não se atenta para falar de Deus. E você vai perceber que as suas atitudes agora terão um direcionamento do próprio Deus e não da lei. Não é a lei que vai direcionar como viver e o porquê viver, é o próprio Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e enviar esse vídeo para um amigo, para um conhecido, se ele foi bênção para a tua vida. Tchau, tchau. Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e que se esse vídeo foi bênção para a sua vida, não esqueça de compartilhar com um amigo, com um conhecido, que eu tenho certeza que irá abençoar a vida dessa pessoa também. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.